Passa para você ligado nessa emissora, é hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Hoje nós vamos conversar sobre um dos versículos mais duros que nós encontramos no Novo Testamento. Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, lá pelas tantas, o apóstolo dos gentios diz que não permite, ele usa essa expressão, não permito, não admito, que a mulher ensine ou use de autoridade. Algumas versões falam use de autoridade masculina, né, nas igrejas. E logo depois ele fala que isso é porque Eva foi enganada e Adão não foi enganado, e sendo enganada a mulher trouxe transgressão e perdição para o mundo. Então na igreja a mulher não pode ensinar. Está lá de forma muito explícita na carta de Timóteo. Em outras cartas, Paulo já tinha falado que a mulher deveria permanecer em silêncio na igreja, mas aí a gente sempre dá um jeitinho de dizer, não, é para ela não ficar conversando durante o culto, não bagunçar, porque na sinagoga as mulheres não participavam, então ficavam num canto separado fazendo fofoca, e quando vieram para a igreja, levaram esse hábito. E Paulo fala, tem que ficar quieto. Mas em Timóteo, Paulo fala, não pode ensinar, está errado. E algumas igrejas levam isso ao pé da letra e não admitem pastoras por conta disso, né? Nem presbíteras, enfim, a mulher não pode exercer o oficialato dentro da igreja, tendo em vista essa restrição explícita das Escrituras. Mas será que essa proibição de ensinar afeta as igrejas de hoje, né? 2000 anos depois, com tudo que a sociedade mudou e com as conquistas que as mulheres encontraram, né, dirigindo nações poderosas como a Alemanha ou o Brasil, enfim, a Argentina, dirigindo grandes corporações, trabalhando em pé de igualdade com os homens em termos de capacidade, de liderança, de administração, etc. E quase todos nós fomos educados, aprendemos as primeiras letras com uma professora e não com um professor, não é verdade? Porque parece que as mulheres têm uma capacidade mais ou maior para ensinar, principalmente quando a gente é criança, não é verdade? O instinto maternal talvez colabore para isso. E as igrejas que têm escola dominical, que eu conheça, usam professoras. E aí? Quer dizer que a proibição que a Bíblia traz para que a mulher ensine, mesmo nas igrejas que adotam essa proibição, não vai para o departamento de educação da igreja, que é a escola dominical? Pode ter professora, mas não pode ter pastora? Como é que funciona isso na prática? Nós trouxemos um pastor de uma igreja que não tem pastora e uma pastora que exerce o ministério principal da sua igreja. Vamos ouvi-los e tirar nossas conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá! É com grande alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, com presentes para você que está na nossa audiência. Como é bom ter você aí. Então, para que você possa concorrer aos brindes que o Vejam Só vai sortear no final dessa edição e também no final da semana, um brinde melhorzinho, aí você deve fazer o seguinte, vai lá na internet, vejamsó.com.br é o nosso site e vote. Feito isso, seu nome está na nossa base de dados para todos os sorteios. O assunto hoje tem a ver com uma das instruções da Palavra de Deus, que sempre causam confusão. Toda vez que a Bíblia proíbe alguma coisa, a gente, desde o tempo de Adão, né, fica tentado a querer saber, mas por quê? E tal. Deu no que deu lá no Éden e continua dando. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem besta. A questão das roupas, né? A mulher não pode usar calça comprida porque está escrito na Bíblia que mulher não pode usar roupa de homem e homem não pode usar roupa de mulher. Nós já superamos, quer dizer, quase superamos. Ainda semana passada alguém me fez essa pergunta a respeito desse assunto aqui. Então, parece que o tempo passa, a sociedade muda, mas as dúvidas vão ficando. E a questão do papel da mulher na igreja é uma das questões delicadas, porque a Bíblia, de fato,
instruções bastante claras de que a mulher não deve ensinar, não deve exercer autoridade de homem na igreja e tal. Mas nós temos muitas igrejas que têm pastoras, né? Algumas denominações foram fundadas por mulheres, né? O caso da Igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, né? Eu esqueci o primeiro nome da Macpherson lá, mas foi ela que começou a Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E a Aimee Macpherson, e há outras também. E uma das pastoras que eu mais admiro e gosto está hoje aqui no programa. É a pastora Fernanda Padovani, da Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem pastoras, né? E a pastora Fernanda está já há um bom tempo liderando a Igreja da Graça, lá no Jardim Helena Maria, em Osasco, cidade onde eu morei por algum tempo. E eu fui muito, muito abençoado e alimentado pela palavra da pastora Fernanda quando frequentava o Jardim Helena Maria. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite, né, do senhor, de estar aqui participando. E vamos colocar aqui, né, a nossa posição também diante daquilo que a palavra de Deus diz a respeito do nosso papel, o papel da mulher dentro da igreja, dentro da família, enfim, todos os aspectos. Maridão, tá bom? Tá bem. Manda um abraço. Muito obrigado, retribua, por favor, um irmão muito querido. Ganhou presentes ontem? Ganhei. É? Ganhei. E bom, já se formou, irmã? Estou me formando esse ano. Aqui na Faculdade do Povo? Não. Na FAP? Você saiu da FAP? Saí. Ah, nossa amizade vai acabar. Nossa amizade vai acabar. Pastora. Eu tive que sair. Foi por direita? Não, eu estou em pedagogia. Ah, tá. Bom, menos mal. Menos mal. Tá bom. Esse ano eu me formo. Qual que é o endereço da igreja lá do Jardim Helena Maria? É a Avenida Presidente Costa e Silva, 1750, Jardim Helena Maria, em Osasco. Muito obrigado pela presença da irmã. Isso. Também com grande alegria recebemos o reverendo José Carlos Piacente Júnior, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, capelão na Universidade Presbiteriana Mackenzie, já esteve conosco, se não me engano, 2 vezes, hoje é a terceira. Sim, a terceira vez. Sempre causou uma grande impressão positiva aqui nas suas participações. Seja muito bem-vindo, reverendo Piacente, e é uma alegria tê-lo aqui. Obrigado, eu agradeço a todos os nossos telespectadores. Uma boa noite para vocês, a Fernanda, ao pastor Heber, a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez e vamos sim conversar sobre o que a Escritura trata do assunto. A pergunta é instigante, o tema é motivador e necessário, pois afinal de contas, ordem é um tema essencial aos olhos de Deus. As coisas devem funcionar no seu devido lugar para que tudo funcione bem. Então estou bastante motivado. E espero que os amigos em casa, aqueles que acompanham fielmente esse programa, também sejam edificados com aquilo que vamos discutir e o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Então, o reverendo José Carlos veio recentemente para São Paulo, né, para exercer a função de capelão no Mackenzie, e o senhor não pastoreia uma igreja local ainda, né? Não, eu tenho contribuído com uma igreja, nós temos uma igreja no Mackenzie que funciona domingo pela manhã, a igreja de Gilead. Então, uma igreja lá? Sim, nós temos. Ah, que legal. Sim, nós temos. Temos uma igreja que funciona lá, é de um colega, um pastor amigo, chamado Geraldo. E o pastor Geraldo tem uma igreja ali chamada Gilead, uma igreja presbiteriana. E nós temos servido ali com ele. Nós estamos dentro mesmo do campus do Mackenzie, na rua Itambé. É de fácil acesso. Se você mora ali na região de Higienópolis, você pode nos visitar no domingo pela manhã. Nós estamos todos os domingos às 9h30 da manhã. Começamos com o café e vamos então até por volta do horário do almoço. Nossas atividades são apenas pela manhã. Tem café lá? Ah, sim, temos um café da manhã. É um momento de comunhão. Na Sério? verdade é bem singelo, mas é um momento onde podemos ter ali umas conversas, trocar algumas informações, dialogar, conversar. É um momento muito agradável, um momento especial. Algumas igrejas presbiterianas têm feito isso aqui. Eles têm procurado usar esse primeiro momento para você dispor de tempo para ter comunhão com os seus irmãos. E isso tem sido feito ali na Gilead. Isso tem sido muito bom. É muito singelo, por favor, você que vai nos visitar, mas é um momento especial para realmente cearmos juntos. Tomarmos um café da manhã juntos. Muito legal. Okay? Parabéns pela Obrigado. ideia, né?
e também por implementar isso. Será que se eu fizer isso lá no Moinho Velho, o povo para de chegar atrasado? Eu vou pensar nisso. Bom, vamos ver a matéria que apresenta o tema. Voltamos já com a opinião dos nossos convidados. Vejam só. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. À primeira vista, este parece ser um comando geral que as mulheres não estão autorizadas a falar na igreja. No entanto, 1 Coríntios menciona mulheres orando e profetizando na igreja, e não condenando essa prática. Esse assunto divide opiniões, pois alguns defendem que se dependesse da Bíblia, nenhuma das mulheres teria aprendido nada, pois aprendizagem é palavra, e a Bíblia condenou todas ao silêncio. Isso nos faz pensar que se dependêssemos disso, não teríamos direito de chefiar o lar, nem de mantê-lo, pois a Bíblia diz que o homem é o cabeça, isto é, o chefe, não só da casa, mas da mulher. E a gente sabe que hoje em dia existem muitas mulheres que sustentam uma casa sozinha. Portanto, não pode ser um comando absoluto para que as mulheres permaneçam sempre em silêncio na igreja. Já outros defendem plenamente o contrário, pois Deus ordenou que somente homens servissem em posições de autoridade de ensino espiritual na igreja. As mulheres devem ter um papel de menos autoridade e são encorajadas a ensinar a outras mulheres. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mas no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. A Bíblia também não restringe as mulheres de ensinarem crianças. A única atividade que as mulheres são impedidas de fazer é ensinar ou ter autoridade espiritual sobre homens. Por isso vem a pergunta: as igrejas que proíbem a mulher de ensinar, têm professoras na escola dominical? Vamos falar desse assunto agora no programa Vejam Só dessa noite. Mas uma pena que não tinha o áudio dessa última imagem, né? Pra gente ver o que elas estavam cantando. Legal. Gostei. Muito bom. E você participa do programa votando em nossa enquete. E pode postar seu comentário também. O site é o vejamsó.com.br. Os comentários que tiverem sido postados até a hora da gravação deste programa, nós vamos tentar ler depois, tá bom? Vamos lá. Vamos começar com as damas. Estamos recebendo hoje aqui a pastora Fernanda Padovani. Ela é ministra da Igreja Internacional da Graça de Deus, pastora titular lá na Igreja Jardim Helena Maria, em Osasco. E eu vou dizer para você, hein? Eu sou chato, sou exigente. Todas as vezes que eu estive lá, eu ouvi a palavra da irmã e foi muito boa. Eu fui muito bem alimentado, a irmã tem uma postura muito boa no púlpito, sabe ensinar a palavra, sem se tornar chata, pedante, nem nada disso, e sem deixar de ser feminina, porque vamos combinar que tem muita pastora aí que parece mais sargento, né? E a pastora Fernanda não. Parabéns, que Deus abençoe e que a irmã continue usando esse dom com a sabedoria e a capacidade que o Espírito Santo lhe tem dado. Amém. Agora, pastora, pergunta chata, né? Como é que a irmã vê essas questões bíblicas? Então, no início, antes até mesmo de eu fazer parte da Igreja Internacional da Graça, eu frequentava um outro ministério, neopentecostal, quer dizer, um ministério grande, né, que tem muitas igrejas, e nesse ministério eu dirigi o grupo de jovens, o grupo de evangelismo, eu dirigi a escolinha, e dentro de mim havia aquele desejo de poder fazer algo mais para o Senhor. E aí um dia, conversando com o pastor na igreja, eu falei: pastor, nosso ministério é um ministério tão grande, e por que as mulheres não podem exercer nenhuma função? E a resposta que ele me deu não me agradou muito, porque ele falou assim: olha, porque mulher se preocupa muito em se maquiar e fala demais. E aquilo... Essa foi a resposta dele? E aí quase falei para ele: o senhor não pode julgar todas as irmãs, né, pela sua esposa, né? Se o caso dele... Uau!
fosse algo particular. envenenado. Quer dizer, como que pode julgar dessa maneira, né? Como pode dizer, eu era apta para cuidar das crianças, eu era apta para cuidar dos jovens, para pregar na ausência dele também, mas aí a desculpa eu achei bastante machista, embora dentro do Evangelho não exista machismo nem feminismo, porque o Senhor Jesus, ele veio justamente para quebrar isso. A Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 3, 28, que em Cristo Jesus não existe nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Então, o Senhor Jesus, ele veio para quebrar todo esse tipo de regra imposta. Nessa questão do texto do apóstolo Paulo, eu acredito que é uma questão muito mais comportamental. Até porque ele diz, não permito, nas traduções mais atualizadas, né? Que a mulher ensine o marido. Por exemplo, no meu caso, eu dirijo essa igreja do Jardim Helena Maria há 10 anos. E o meu marido me ajuda dentro do ministério da igreja. A autoridade é minha, sou eu. Ele não é pastor, né? Ele não é pastor, ele me auxilia. Uhum. Agora, dentro de casa, a autoridade é ele. Então, dentro de casa, existe esse respeito, existe essa submissão completa. E dentro da igreja também. Em nenhum momento eu, exercendo a minha função pastoral, ridicularizei, humilhei, desprezei ou fui insubmissa ao meu marido. Que eu acredito que se eu tivesse essa postura, nem essa função eu poderia exercer, porque eu estaria contradizendo o que a palavra de Deus diz. Agora, na atualidade, a mulher ela ocupa, como o senhor falava no início do programa, tantos papéis, não é? A mulher ela pode ser juíza, ela pode ser uma advogada, ela pode ser uma professora, ela pode ser uma dona de casa, ela pode ser uma doméstica. Agora, dentro da igreja, ela não pode pastorear, porque, vamos resumir tudo num único texto. E aí entra, vamos falar pessoal, né? O meu testemunho pessoal. Então, eu permaneci nesse ministério durante mais ou menos uns 6 anos. E aí eu fui observando que o máximo que eu poderia chegar dentro da igreja era como uma esposa de pastor. Eu estaria ali auxiliando o meu marido. E o que para mim era maravilhoso. Era o meu sonho, inclusive. Falava, ai Deus, um dia fiz campanha, fiz jejum, fiz propósito. Eu queria casar com um pastor. E aí eu cheguei até a namorar, noivar com o pastor. E quando nós já estávamos praticamente com tudo se encaminhando para o casamento, dentro de mim eu sabia que alguma coisa estava errada. E até porque eu estava no relacionamento mais por essa questão. Eu senti o chamado, eu senti o desejo de largar tudo por amor a Cristo, de pregar o Evangelho, de ir adiante. Mas dentro de mim eu falei, meu Deus, eu acredito que eu estou com esse rapaz mais pela questão ministerial do que propriamente pela pessoa. Isso está errado. Aí eu terminei o relacionamento, parei tudo. Aí houve essa mudança de ministério, que não foi algo planejado, creio eu, foi uma direção mesmo dada por Deus. E aí, ao chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, eu comecei a desenvolver os mesmos trabalhos. Então, de repente, eu estava lá no grupo de evangelismo, de repente, eu estava lá no grupo de jovem, de repente, eu estava lá liderando o grupo, liderando. E aí, no nosso ministério, já havia essa possibilidade ministerial. E aí, eu recebi o meu chamado no ano de 2005 e, desde então, venho trabalhando na obra de Deus. Já sofri muito preconceito, eu acredito que hoje ainda exista, ao meu ver, seria um preconceito. Então, já aconteceu assim de, por exemplo, ser chamada para realizar um casamento. O pastor me chamou e falou, olha, irmã, eu não vou poder realizar essa cerimônia, você poderia estar lá? Sim, pastor. Aí, meia hora depois, ele me liga, olha, a noiva não quis que você fosse porque é pastora e ela quer um pastor. Que é uma resistência por parte da própria mulher com a mulher. O preconceito que a senhora sofreu era mais de mulheres do que de homens? Até hoje. E aí, naquele momento, eu fiquei meio assim, mas depois pensei e falei, bom, Deus não me chamou para ministrar casamento, Deus me chamou para ganhar almas. Então, contanto que eu possa continuar pregando o Evangelho, falando de Jesus e batizando e salvando vidas, é o que me fortalece, o que me leva adiante. Tá bom, obrigado, pastor. Depois a gente tem um monte de coisa para perguntar para a irmã. Tá? Agora nós vamos ouvir o reverendo José Carlos Piacente Júnior, é o outro lado da questão. Ele é homem, né, e ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não tem pastoras, não tem presbíteras, não tem diaconisas, por conta das instruções e do entendimento que eles têm dessas instruções neotestamentárias. Reverendo, como é que o senhor vê a pergunta de hoje?
Eu tenho que começar lembrando algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, na nossa igreja existe uma coisa chamada Sociedade Auxiliadora Feminina. Não sei se você sabe quando ela nasceu, mas ela nasceu em 1884. 1884. Em 2015, agora, essa sociedade de mulheres esplêndidas completa 131 anos. Então, as mulheres sempre ocuparam um papel extremamente importante dentro da igreja presbiteriana, e igrejas que compreendem as Escrituras, à luz das Escrituras, definem então as funções de pastores, pastoras, para alguns, né? Então, sempre existiu. Não há nenhuma mancha ou mácula de machismo em igrejas reformadas. Até porque as igrejas reformadas entendem com clareza o papel da mulher e a função da mulher e mantêm esse papel com muita honra. Nós procuramos reconhecer o aspecto extremamente positivo das mulheres. Por isso que essa sociedade feminina existe há tantos anos. E se você vê o trabalho delas, você está a dedicação, igreja, o empenho. A igreja que eu pastorei hoje tem 64 anos de idade. Ela começou pela atuação da sociedade de mulheres. Olha, eu trabalhei alguns anos num instituto bíblico, por sinal, um instituto bíblico fabuloso. E nós temos muitas mulheres valorosas, dedicadas, evangelistas. Nós temos evangelistas em nossa igreja. Missionárias e muitas missionárias. Nós temos mulheres que até hoje nós reconhecemos o papel delas, o papel de grande relevância que elas ocupam dentro do propósito de Deus. Agora, eu não posso deixar de lado todos esses elementos esclarecidos de que não somos machistas ou preconceituosos e que não estamos nem um pouco interessados em nos submeter a nenhuma disposição cultural da época, mas simplesmente o olhar das Escrituras. Nós temos que olhar para esse texto com muito cuidado. Aliás, a tradução que foi colocada, ao meu ver, não é a melhor. A tradução que nós usamos da João Ferreira de Almeida é melhor e fica assim: a mulher aprende em silêncio com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Isso fica muito mais claro. Nós estamos falando do âmbito do lar. Esse texto está falando do âmbito do culto, o que é muito diferente da escola dominical. Nós temos na escola dominical um departamento que envolve ensino e desde já a pergunta ou a resposta para a pergunta inicial é: as mulheres podem ensinar na igreja? É claro que sim. 1 Coríntios capítulo 11 nos fala de mulheres profetizando. Nós temos profetisas nas Escrituras, mas o assunto que envolve o culto, e esse texto está dentro do assunto que envolve culto, as coisas tomam um novo sentido. Porque quando nós falamos de culto, nós falamos de ordem. E ordem é um elemento essencial para o Senhor. Observe, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, a ordem no culto. Ela tem que funcionar. E a ordem no culto, ela tem que seguir aquilo que Deus estabeleceu e não nós. E graças a Deus por isso. A igreja não é como o mundo, nós não aceitamos as coisas do mundo. Nós, pelo contrário, queremos evitar o mundanismo. A igreja tem sua própria esfera de soberania. E dentro da sua esfera de soberania, e ela quer ser soberana, ela tem a sua ordem. E na ordem que Deus estabeleceu, é extremamente necessário que cada um ocupe uma função, uma subordinação. Isso é inferioridade? De forma nenhuma. Essa que é uma questão tratada muitas vezes como um argumento a favor das pastoras. A mulher não é inferior, mas é claro que ela não é. A mulher merece o respeito, a dignidade, o apreço. Claro que sim, mas existem ordens, funções, existem leis criacionais. Há uma série de coisas que nós homens não podemos fazer. Há uma série de coisas que envolvem a vida de um obreiro numa determinada área da igreja. Isso é uma lei do Senhor nosso Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, Paulo está em consonância com as Escrituras. O que ele está dizendo para nós? Existe uma subordinação. Existe uma ordem. A mulher não pode ensinar com autoridade, porque se ela fizer isso, ela está ocupando uma função que não lhe cabe. E ao fazer isso, ela está perdendo o seu papel. Porque todas as vezes que eu salto da minha função para outra, todas as vezes que eu quebro os propósitos que Deus estabeleceu para mim e vou na direção de outra coisa, algo fica faltando e algo sobrando. Então, quando nós olhamos para a ordem do culto nas Escrituras, é evidente que Deus estabeleceu funções diferentes. Por exemplo, vamos pegar Atos capítulo 6. Lá nós temos a função dos diáconos e a função dos apóstolos. Os apóstolos faziam o quê? Ensinavam a palavra e oravam. Quer dizer que os diáconos são inferiores? Não.
Mas cada um ocupa uma função. Nós temos que parar de olhar para as coisas a partir do prisma do mundo, a partir do prisma do que se fala no mundo e entender como Deus estabeleceu as coisas. A igreja influencia o mundo e não o mundo a igreja. E dentro das coisas que Deus estabeleceu para o culto, existe uma ordem. A mulher ocupa uma função extraordinária dentro da igreja, inigualável, mas ela não pode ocupar uma função que não lhe foi dada. Porque se ela fizer isso, ela está fazendo com que haja falta em outro lugar. É inferioridade de forma nenhuma. Toda subordinação nas Escrituras não é percebida desta maneira. E o exemplo maior, talvez, seja a subordinação de Jesus ao Pai. Ah, sim, eu tenho que citar esse texto. Esse texto ele é fundamental para que fique claro que, olha o que diz as Escrituras. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Olha, Cristo não é inferior. Qual é o texto? É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Cristo não é inferior por ocupar um lugar que naquele momento é a sua função. A trindade econômica nos ensina acerca disso. Então a mulher da mesma forma. Eu creio que o nosso diálogo ele pode colocar definitivamente as coisas no seu devido lugar. E eu gostaria muito de usar essa oportunidade para, de fato, mostrar o valor das mulheres. Tá bem. Mostrar o papel delas dentro da igreja. Elas são importantíssimas, valorosas, mas elas ocupam uma função de inferioridade. Só se na mente delas surgiu isso. Na mente das Escrituras não surgiu, porque subordinação nas Escrituras não implica inferioridade. No próximo bloco, nós vamos ler as mensagens que estão no site, ouvir os nossos convidados, inclusive, sobre a questão de como faz na prática. Em muitas igrejas locais, as mulheres são dezenas de vezes mais dedicadas e consagradas do que os homens. Mas na hora de eleger oficial tem que ser homem. E aí, isso é justo? No próximo bloco, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, e agora é uma hora muito legal. Você está nos vendo aí, mas é a vez de nós vermos você aqui. Vejam só quem assiste ao Vejam Só, um quadro muito legal, porque você vai tirar sua foto de todo mundo que assiste ao programa e pôr no facebook.com/programa Vejam Só, com o nome de todo mundo que aparece na foto e o lugar onde você mora. No final desse semestre eu vou sortear um prêmio muito bacana para todo mundo que participar desse quadro. Dá uma olhadinha, a primeira foto vem lá do Mato Grosso, de Várzea Grande, e é a Cirlei. Olha lá, ó, com o cartazinho do Vejam Só e com a minha estampa lá atrás, provando que elas são só. Obrigado, Cirlei. A segunda foto vem de Campinas, do interior de São Paulo. É o Alessandro, a Lene e a Aparecida. Os três aí assistindo ao programa. Legal, Dona Cida, a Lene e o Alessandro. Deus abençoe vocês, viu? Em Budas Artes, na Grande São Paulo, é onde mora a Maria de Fátima, que está aí assistindo ao programa. Fãzona do R.R. Soares, está lá, ó, segurando a revista Graça Show da Fé e assistindo ao programa. Valeu, Maria de Fátima, que Deus te abençoe bastante, viu? São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Opa, que vontade de comer um churrasco. É lá que mora a Kellen Fonseca. Tá aí, ó, a Kellen assistindo ao programa, alegre, feliz da vida. O que será que é esse 3 aí, hein? Que será? Ô, Kellen, põe outra foto e explica pra nós. Outra coisa, foi você que bateu a foto ou tem uma aí que você não identificou, hein, Kellen? Tá aí, ó. Toda gaúcha é bonita, né? A próxima foto vem lá do Maranhão, de Trizidela do Vale. Trizidela do Vale, esse casal fantástico aí, a Renata Cristina e o Denis Roberto. O Denis tá com uma cara de sono, tá? Também é essa hora, né, Denis? Tá legal. Renata, que Deus te abençoe. Obrigado pela foto e pela audiência. E a última foto de hoje vem lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal. O irmão Wandelson e o filho dele, o Pedro Henrique, que não tem idade para assistir ao Vejam Só, mas está firmão com o pai aí assistindo ao programa. Viu só?
Todo mundo que assiste ao Vejam Só é todas as idades. Não tem essa de que só aposentado assiste ao nosso programa. E todos os aposentados são extremamente bem-vindos. Eu faço parte da terceira idade também. Legal. Você ganha presentes participando do programa e eu não apresentei presentes no primeiro bloco, né? Ninguém me lembrou e eu esqueci. Então vamos lá. Você vota na enquete. Você vota na enquete que está lá no vejamsó.com.br e a pergunta da enquete é: as escrituras permitem que uma mulher ensine na igreja? Na sua opinião, é evidente, pelo que você entende da Bíblia, as escrituras permitem que uma mulher ensine na igreja? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. E terceira resposta, não sei, né? Votou na enquete, você pode ganhar os presentes de hoje, que são, cadê? O kit da Agrade, a caneca do Vejam Só e mais a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, para você aprender a servir ao Senhor melhor. A Agrade tem mais de 600 filiais espalhadas no Brasil todinho, com curso teológico, curso bíblico em todas as filiais. Todas têm o curso bíblico para você estudar a palavra de Deus e tem vários outros cursos. A Agrade tem até Libras, Língua Brasileira de Sinais, tem curso de música, inglês e espanhol usando a Bíblia, capelania, evangelismo, curso para obreiros, curso de análise bíblica, curso de teologia, de pós-graduação em teologia, tem um monte. Obviamente, esses cursos não estão em todas as filiais. Então, o que você vai fazer? Vai anotar o telefone, que agora está muito tarde, mas amanhã, no horário comercial, você liga para 0 Operadora 11 3115 0819 e se informa a respeito da filial da Agrade mais próxima da sua casa e quais são os cursos que existem lá, tá bom? Para você poder se matricular e vir a servir a Deus bem melhor depois. Vamos lá. Nós estamos aqui com a pastora Fernanda Padovani, ela é ministra da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá no Jardim Helena Maria, em Pasco. Pastora Fernanda, a senhora já é pastora de igreja há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Nunca pintou uma dúvida, assim, de que a irmã estaria em desobediência com a palavra? Não. Nem uma vezinha? Não. Muito pelo contrário. No meu período, quando eu fazia o meu, como obreira só, né, voluntária, eu estava me preparando para pastorear, mas ainda não havia ingressado no ministério. Dentro do meu coração, o meu desejo era de ser a esposa do pastor. Eu me preparei a vida inteira para isso. Então, eu me preparava tanto assim na questão de comportamento, de postura, de zelo no lar. Às vezes eu pegava até a camisa social do meu irmão emprestado para passar, para aprender a passar a camisa, aquela coisa que toda. Você fez isso. Fazia, falava, não, manda isso com a camisa, eu quero que o dia que eu casar com meu marido pastor, ele vai andar na linha, bem arrumado. Hoje em dia... Isso é que é querer casar com o pastor, hein? Eu nunca ouvi isso. Eu fazia tudo isso, orava, fazia propósitos, enfim. E aí eu me lembro que dentro, no meu coração, havia ainda te falta uma coisa, como se fosse, né, aquele versículo do jovem rico. No meu coração sempre ele vinha e ainda te falta uma coisa. Eu falava, Deus, o que me falta, Senhor? Né? Onde que é o meu lugar, de fato, né, no ministério? E aí, quando eu recebi o chamado, num primeiro momento, eu tive muito receio. Eu me lembro que na época foi o pastor Rivelino, que está lá pastoreando lá em Presidente Prudente, um abraço para ele. E ele me chamou para trabalhar como obreira auxiliar. E eu fugi no primeiro momento, falei, não, pastor, primeiro eu vou me formar, aí futuramente, quem sabe. E aí eu comecei a trabalhar na Ana, e aí dentro da empresa onde eu estava trabalhando, eu sentia uma angústia, um desespero. 2 dias depois eu liguei para o pastor e falei, pastor, aquela proposta para eu servir a Deus, né, integral, ainda está de pé? Ele, pode vir, irmã. E aí eu deixei tudo e passei a estar ali ministrando dentro da igreja, auxiliando. Fiquei em torno de uns 3 anos e meio como auxiliar, né, pastoral, e no Ministério da Igreja da Graça o nosso seminário, ele é prático, né, não é somente
de conhecimento teológico, mas prático. Então, era das 7 da manhã até as 10 da noite dentro da igreja, fazendo atendimento, visita em hospitais, fazendo velório, auxiliando no casamento, né, nas cerimônias, no batismo, enfim. E em nenhum momento durante todo esse processo eu tive dúvida do meu chamado, do meu compromisso com Deus. A Bíblia diz que a seara é grande e são poucos os trabalhadores, né? O Senhor envia trabalhadores. Então, eu acredito que nesse momento da igreja há uma expansão do Evangelho e há necessidade de trabalhadores dentro do ministério. E eu creio que o Senhor Deus, Ele não faz Ele não impede isso. A partir do momento que haja esse respeito. Em nenhum momento a mulher, ao exercer a função pastoral, ela vai ser insubmissa ou ela vai ser desrespeitosa também com o seu marido. A igreja... A senhora casou já pastora? Não, ainda era solteira quando eu assumi a igreja. Então. E aí que eu me casei. Quando a senhora isso já casou, era a pastora. senhora já era pastora. E o marido não tem nada a ver com pastorado? Não. Ele sempre me ajudou na igreja. Na minha ausência, quando eu estive até de licença maternidade, ele me auxiliou, me ajudou. Mas assim, o assunto da igreja, no que diz respeito à igreja, à organização, ao tratamento com os membros, com os outros, a responsabilidade, o chamado foi meu. Então, ele não tem chamada, né? Ele não tem para isso, entendeu? Então, ali é o que represento esse chamado ministerial de Deus. Agora, dentro da minha casa, totalmente submissa, tudo ele falou, é ele que organiza tudo. E dentro da igreja há essa postura também, né? Agora, mesmo dentro da igreja, a nossa igreja da graça, que é a que eu posso, né, falar por fazer parte do ministério, o maior número são pastores homens ainda. Embora nos cultos semanais a gente tem muito mais mulheres, mas dentro do ministério são homens. Bom, qualquer igreja, a maioria é mulher, né? Qualquer igreja, não tenha dúvida disso. Talvez só se, não sei, né? Eu não conheço a realidade muçulmana, mas acho só entre os muçulmanos que tem mais homem no culto, porque vou te contar, o que tem de mulher nas igrejas evangélicas é brincadeira. Reverendo Zé Carlos. O Zé Carlos Piacente Júnior é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está conosco aqui porque a Igreja Presbiteriana, como várias outras, não tem ministras, não tem pastoras. Sim. Né? O senhor falou que para dar aula na escola dominical a mulher pode, mas no culto não pode. O senhor pode esclarecer melhor esse ponto? Sim, fico muito satisfeito com a sua pergunta. É uma questão que envolve ordenação. Nós temos nas Escrituras um momento de ordenação, uma imposição de mãos. Nós temos um ritual, nós temos algo que o Senhor nos dá para fazer, que é a ordenação. Quando aquela pessoa passa a ocupar um cargo de autoridade, ele continua tendo essa autoridade derivativa, ela deriva de Deus, mas ele ocupa um cargo de autoridade. Então ele fala com autoridade, ele exerce o poder de liderança. E aí é que vem o central. Na escola dominical, as mulheres ensinam, mas não lideram. E as Escrituras, elas deixam claro para nós, desde o Antigo Testamento, que alguns aspectos de liderança não foram concedidos para a mulher, não por falta de capacidade, não porque as Escrituras são paternalistas, ou patriarcais, ou qualquer outro termo que venhamos a usar. Não, isso foi feito porque existe uma ordem aos olhos de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós temos mulheres valorosas como Hulda, como Débora. Nós temos 2 livros nas Escrituras, um dedicado a Ruth e o outro Esther. Seu papel é extraordinário, mas não temos sacerdotisa. Vamos para o Novo Testamento. Vem o momento de ordenar os diáconos. Não temos mulheres. Nós não temos apóstola. Não há uma mulher que compõe o apostolado, ainda que elas estivessem extremamente perto de Cristo. Eu estava me lembrando aqui do texto de Lucas 8, elas andam com Jesus, servem Jesus com seus bens, mas não são ordenadas. Por quê? Porque o peso de liderar cabe ao homem. É estranho imaginar que a mulher queira algo que é extremamente pesado. Eu entendo, aliás, dentro da igreja presbiteriana isso é muito tranquilo, as mulheres não querem ser ordenadas. Porque elas são úteis, elas servem, elas produzem, elas são instrumentos nas mãos de Deus. Elas não querem o peso da ordenação, porque isso cabe aos homens,
porque Deus fez assim, porque somos mais capazes? Não, porque somos diferentes. Homens e mulheres são idênticos. Uma pergunta, reverendo, prática. Tudo bem, a mulher não pode ser pastora, mas ela pode pregar? Sim, ela pode ensinar a palavra de Deus, ela pode pregar a palavra de Deus sempre debaixo da autoridade de um homem. Ou seja, em que sentido é isso? Quem toma as decisões, quem carrega o peso da igreja, quem lidera, quem tem que verdadeiramente tratar da parte mais difícil, porque não é fácil liderar uma igreja, lidar com disciplina, com exortação. A mulher tem capacidade de fazer isso? Tem, mas é um peso muito grande. É um peso que envolve você ser responsável diante de Deus, de tal maneira que o Senhor há de pedir contas. Hebreus nos diz isso, olha, preste atenção nos seus líderes, porque eles velam pelas suas almas, como aqueles que vão prestar contas. Então nós sabemos disso. Então essa divisão de funções, ela é muito importante. O homem e a mulher, eles se complementam. E esse ato de se complementar é tão fabuloso nas Escrituras. É tão precioso nas Escrituras. Então, por isso que as funções também devem ser divididas. As mulheres teriam condições de fazer, elas já mostraram que têm condições de fazer. Nós temos grandes missionárias, mulheres que marcaram a história, marcaram de maneira indelével. Agora, nós temos que lembrar que quando falamos da esfera da igreja, ela tem que ter soberania, ela tem que ter a sua ordem como Deus estabeleceu. Por exemplo, o texto que foi citado de Gálatas 3 precisa ser esclarecido. Não é um texto que diz para nós que no culto não podemos fazer com que todos sejam assim ou daquela outra maneira. Não, o texto está falando aqui sobre como nós somos em Cristo Jesus. E realmente em Cristo Jesus somos todos iguais. Ou seja, na essência somos todos iguais, todos temos a imagem de Deus. Não há diferença, não há separação. Em Cristo todos são iguais. Agora, cada um ocupa uma função diferente, cada um ocupa uma tarefa diferente. E esse ocupar a tarefa é que faz com que o corpo de Cristo tenha sentido. De tal maneira que o pé não quer ser olho, e nem a mão não ser boca. Mas, pelo contrário, cada um está satisfeito com a sua função. Nós temos que tomar cuidado, porque nós somos iludidos. Nós somos iludidos. Nós somos iludidos não pela voz das Escrituras, porque a Escritura não nos ilude, mas somos iludidos pelo que o mundo ensina. Qualquer mulher, se ela for depreciada, se ela for colocada numa situação de inferioridade, ela vai erguer a sua voz com muita justiça. Mas as Escrituras não fazem isso com você, mulher. Elas te reconhecem, te valorizam. Ok? Tá bom. O senhor fala, é bonito, né? Eu tento ser o mais claro possível. Mas o senhor fala muito bem, fala muito bonito. Pastora Fernanda, pelo que a senhora contou, né? A senhora foi muito, muito clara, né? Contou bastante da sua vida. A senhora queria muito casar com um pastor para ter a possibilidade de pregar. Na verdade era isso, né? Exatamente. O casar com o pastor era um meio possível de Sim. poder ensinar a palavra. Por que a senhora queria tanto ensinar a Bíblia? Aí entra a questão do chamado pessoal, né? Eu entendo assim, até complementando, né, o que o reverendo estava comentando, mas a Bíblia fala a respeito do diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana. E a Bíblia nos deixa claro também que os discípulos naquele momento, eles estranharam o fato do Senhor estar ali conversando com uma mulher que, segundo a tradição, né, judaica, seria algo escandaloso, não é? Proibitivo. Muito. Mas Ainda ainda assim, exatamente, o Senhor Jesus deu atenção àquela mulher e ela se tornou, naquele momento, a primeira missionária, porque ela saiu dali e ela levou para Samaria toda a mensagem do que Jesus havia revelado a ela. Então, eu acredito que se houvesse tanta oposição por parte de Cristo, por parte da igreja, por parte de Deus, então o Senhor Jesus poderia ter escolhido uma outra pessoa de Samaria, e não aquela mulher samaritana, e levar o evangelho para aquela cidade. Enfim, cada um tem a sua posição e o seu entendimento segundo a palavra. Então, segundo o meu entendimento, Deus, isso, não só o meu particular, né, mas da igreja da qual nós fazemos parte,
o Senhor Deus, Ele usa quem Ele chamar. Ele pode usar uma criança, Ele pode usar um idoso, Ele pode usar uma mulher. E ela pode exercer essa função dentro da igreja sem nenhum problema. Né? Mas tem um detalhe, né, que a gente precisa esclarecer. Na Igreja Internacional da Graça de Deus há muitas pastoras, mas o líder maior é um homem. Exatamente. Todas elas, assim como todos os pastores São também, submissos. diretamente subordinados à liderança nacional do pastor Jaime de Amorim. Exatamente. Né? E acima do pastor Jaime de Amorim, há a liderança espiritual do missionário R.R. Soares, Sim. que não deixa a esposa dar pitaco. Né? Dona Madalena, um ósculo santo para a senhora. Mas eu sei que o missionário, né, ele não deixa. Ele não deixa. Né? Exatamente. Então, o fato de haver essa liderança masculina incomoda, irmã? Não me sinto incomodada. Se fosse uma mulher? Aí entra a questão, por exemplo, quando eu vim para a Igreja da Graça, eu tinha uma certa resistência à mulher, justamente pela igreja que eu vim, né? Então eu tinha aquele entendimento, eu também tinha um certo, ao meu ver, um preconceito, entendeu? Só que até esses dias eu estava fazendo visita para uma irmã da igreja, ela falou, pastora, a primeira vez na igreja, eu não queria retornar, porque quando eu cheguei lá e vi que era uma mulher, eu acho que entra até uma questão mesmo social, né? Acho que a mulher, aí entra vários fatores. A mulher em si, ela tem essa questão de muitas vezes não querer se sujeitar a outra mulher, enfim. Mas a direção é do Espírito Santo, a obra é do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala lá em Joel capítulo 2, quando ele nos manda a profecia do derramamento do Espírito Santo, ele diz que é sobre toda a carne. E todos iriam ser usados por ele, tanto os jovens, quanto os velhos, quanto as mulheres, teriam visões, profetizariam, e enfim, eu creio que nós estamos vivendo essa ascensão do Evangelho nesse momento, e eu vejo isso como uma ação do Espírito Santo para a propagação do Evangelho. Reverendo, por que o senhor disse que as mulheres podem profetizar, né? O senhor falou que em Coríntios, Paulo fala que as mulheres podiam profetizar. As profecias não eram feitas no culto também? Repare, certamente que envolvia. É por isso que nós temos que considerar o fato de que quando as Escrituras falam do papel da mulher, as Escrituras falam do papel da mulher dentro dos propósitos de Deus. Ou seja, dentro da ordem que Deus estabeleceu. Então, pega 1 Coríntios capítulo 11. Está escrito com clareza lá que a mulher tem que usar a autoridade sobre a sua cabeça, que foi traduzido aqui como véu. Ok? Mas, literalmente, não existe essa ideia de véu. Foi colocado porque era o que se encaixava melhor, porque toda tradução é uma interpretação. Então, ela tem que estar debaixo da autoridade, mas ela pode. Ela pode profetizar. O que nós temos que perceber ou conhecer através das Escrituras é o papel de cada uma delas, mas nós não podemos usar as Escrituras, porque se nós começarmos a mudar isto ou aquilo das Escrituras e fazer um selecionamento, isso aqui é cultural, isso aqui é social, isso aqui ficou para trás, é retrógrado, se nós fizermos isso, nós vamos estar ferindo a palavra de Deus, que é eterna. O propósito de Deus é eterno. Como será na eternidade? Como Deus estabeleceu. Deus criou o homem e Eva. Mas, senhor reverendo, não entendi uma coisa. Por que a mulher profetizando não atrapalha o culto, nem está em desobediência ao ensinamento que o senhor defendeu até esse momento, de que a mulher não pode exercer autoridade? A profecia não tem autoridade? Sim, ela tem autoridade de ensino, mas é diferente quando você fala de autoridade exercida em todos os âmbitos da igreja. A autoridade, ela é também exercida para exortar, para disciplinar, para mostrar o caminho reto, para corrigir. Paulo fala sobre isso quando diz sobre o que é a palavra de Deus. Ela serve justamente para nos habilitar às boas obras, para nos corrigir, para nos orientar. E esse papel é um papel que deve ser exercido dentro das funções que Deus estabeleceu, dentro da ordem que Deus estabeleceu. Se ele não é cumprido desta maneira, nós fugimos dos propósitos eternos de Deus. Isso é extremamente perigoso. Bom, uma vez eu preguei numa igreja
tudo bem, era uma presbiteriana independente. Naquela época nós não tínhamos presbíteras nem pastoras. Sim. Né? Esse é um fenômeno relativamente recente na Igreja Presbiteriana Independente, que é a minha denominação. A IPI era uma IPI histórica, numa cidadezinha perto de Piraju, chamada Óleo. É um nome estranho, né? Óleo. E eu cheguei lá para pregar, uma igreja bem antiga e tal, só havia mulheres. Havia um único homem na igreja, que só era ele. Mas as mulheres davam de 1000-0 em cima desse irmão, né? Em termos de dedicação, em termos de conhecimento da Bíblia, em termos de vontade de servir ao Senhor e tal. E eu fiquei assim olhando para o pastor que me levou lá, né? Que era o pastor da igreja, e pensando, né? Se dependesse dele, ele podia usar mais as mulheres, né? Claro. E tal, mas não podia, porque é só homem. No próximo bloco você vai ter que explicar para nós. O senhor já deve ter se deparado com esse tipo de problema, né? Certamente. Uma congregação local com mulheres muito mais habilitadas e preparadas e dedicadas e consagradas, mas a autoridade tem que ficar com os homens. Depois do intervalo a gente trata disso aqui no Vejam Só. Você encontra de tudo. Voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Reverendo Zé Carlos Piacente Júnior, é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, está conosco aqui mais uma vez. E aí, como é que fica a congregação local em que as mulheres são muito mais dedicadas do que os homens, mas elas não podem exercer autoridade e comando? Olha, nós encontramos isso daí tem sido comum. A dedicação dos homens é algo que nós temos que trabalhar. Mas isso não nos dá o direito de inverter as coisas. Pelo contrário, só nos une qual é o nosso atual defeito. A Igreja Presbiteriana tem trabalhado nesse sentido. Nós temos uma UPH, que é uma União Presbiteriana de Homens. A UPH procura estimular homens, treinar homens, e nós temos feito isso de outras maneiras, que é treinando liderança masculina, preparando esses homens para ocupar as suas tarefas dentro e fora da igreja. Agora, o problema não envolve só a igreja. Nós estamos vivendo uma época onde o conceito de família tem sido questionado. O papel do homem tem sido questionado. No início do nosso programa, nós ouvimos uma realidade. Há muitas mulheres sustentando o seu lar. Há muitas mulheres hoje que são o esteio do lar. Então nós temos um problema que envolve não só a igreja. Agora, quando nós chegamos na igreja, um pastorado ele deve ser equilibrado. Ele deve ter homens, mulheres. Agora, o ensino autoritativo que nós estávamos falando, e o homem tem que ocupar esse papel, veja, o Senhor entregou a autoridade à igreja, que é tão conhecido como o poder das chaves. A igreja tem o poder de ligar e desligar. A tarefa é extremamente pesada e árdua. E essa tarefa extremamente pesada e árdua deve ser executada por alguém. E o Senhor deu esse peso aos homens. Eu conheço um autor chamado Jay Adams. E ele escreve maravilhosamente bem. E ele escreve sobre família. Ele faz essa pergunta. Ele questiona: por que carregar um peso que não nos pertence? Jay Adams é presbiteriano, né? Não, eu não vou me lembrar agora, Jay Adams... É do Conselheiro Capaz? Sim, eu não vou me lembrar exatamente da denominação dele, mas é um autor muito querido entre os presbiterianos. Eu acho que ele é presbiteriano. Para não ter nenhuma gafe, eu prefiro suspender a minha resposta, porque realmente agora, neste momento, eu não me lembro. Mas ele fala Mas sim, ele tem alguns livros que ele trata também de família. E um deles em especial, ele trata justamente disso, dos papéis. E ele discute a necessidade de carregarmos um peso que nos foi dado. E dentro da igreja isso é também necessário. Eu insisto no fato de que não é uma questão de capacidade, mas é uma questão de distribuição de tarefas. E a distribuição de tarefa, ela é necessária. Ela é extremamente necessária. Então eu creio que as mulheres têm um papel extraordinário, elas são úteis, elas são incríveis no reino dos céus. O Senhor tem dado funções fantásticas, como
A nossa irmã citou da mulher samaritana, que privilégio que ela teve. Maria Madalena e outras que primeiras a ver o túmulo vazio, que privilégio. Então elas têm um papel extraordinário, mas eu não posso misturar as funções, porque senão eu vou estar dando ouvido ao mundo. O mundo tem dito para mim, não, a mulher, ela tem que ocupar um status que pertence ao homem, que repare, na verdade, essa grande reivindicação do movimento feminista. O movimento feminista, ele não quer direitos iguais, porque não tem como, as mulheres têm direitos diferentes. Olha, você chega lá no metrô e tem lá uma mulher grávida, ela tem um direito diferente. A mulher tem uma força física diferente dos homens. Não dá para colocarmos em pé de igualdade. A mulher tem coisas que são típicas, o homem as suas peculiaridades. Agora, o que nós não podemos aceitar é que esses movimentos feministas de matriz, de orientação não cristã, impulsione as nossas mulheres a perderem o seu valor. São importantes, relevantes. Okay? Pastora Fernanda, a senhora foi para o ministério, eu sei de várias que fizeram isso, mas não sei se é o seu caso, acho que não. Por causa da posição de destaque, né? Mulher é vaidosa, vai. Sim, né? Mulher é vaidosa. Então, você poder ser olhada por todo mundo, admirada por todo mundo, por poder mandar, exercer autoridade, comando. Muito pelo contrário, porque o exercer a função pastoral é uma renúncia, né? Então, perde quem vai com essa ideia, com essa enganado, né? Com outro propósito. O propósito é o de servir a Deus, de obedecer, de poder fazer aquilo que o Senhor nos ordenou que fosse feito, né? Eu tenho lá na igreja obreiros homens e obreiras mulheres, e eles acatam as nossas orientações, as nossas ações no Senhor, como membros também, enfim. Mas em nenhum momento... Quem lhe dá mais trabalho? As mulheres. Sério? Por quê? É complicado, assim. Os homens geralmente acatam melhor, não há resistência, aquela resistência de querer afrontar, de querer... Eu acho que tudo quando Porque a mulher é competidora, será que é isso? Sim, existe isso, né? Existe isso na mulher. Agora, dentro do ministério, né, entre já as irmãs, já não há essa competição, é muito mais por parte dos homens, né? Pastores homens com pastores homens já há mais essa competição, a mulher já não tem muito isso. Agora, dentro da igreja há esse pensamento, né? Não vou me submeter porque é mulher. Então, às vezes acontece, um caso ou outro também, não é? São casos específicos. Eu estranho a irmã falar isso, porque eu conheço o seu ministério, né? Me alimentei muito lá. E a irmã tem um dom, um talento que é muito raro, né? Eu tenho visto muitas mulheres, admiro várias delas, algumas já passaram por aqui, no programa, sempre com muita alegria para mim, muita honra, mas há outras, muitas, em que a gente vê que vão para o ministério para exercer comando, e são muito masculinizadas, inclusive. Como se fosse uma promoção pessoal. E acabam se tornando meio masculinas, né? Isso é muito ruim. E a irmã não, a irmã sempre manteve a graça, a graciosidade, né? A feminilidade, embora ensine a Bíblia com uma transparência extraordinária. A senhora é adepta da pregação expositiva, explicando a Bíblia versículo por versículo e tudo. Então, isso é uma coisa muito, muito rara, mesmo entre os homens, né? E muito aproveitável. Então, não sei por que as mulheres não querem... o pessoal aí da Igreja Jardim Helena Maria, larga a mão, estou puxando-lhe a orelha. Tem que obedecer a pastora. Depois, né? Até porque a senhora vai dar conta de cada um a Jesus. Sim, não é assim que está escrito em Hebreus? Né? Exatamente. Vamos lá. Vamos ver o que os nossos telespectadores estão dizendo a respeito do tema de hoje aqui. O Aparecido de Oliveira, ele mora em Casa Branca, no interior de São Paulo. A paz do Senhor, irmão Heber. Esse é o mandamento de Paulo, não de Jesus. Opa! O último mandamento de Jesus foi para que os apóstolos ensinassem todas as coisas que vos tenho mandado, e não que ensinassem as coisas do Antigo Testamento. Nenhum dos evangelhos registra qualquer palavra de Jesus indicando a inferioridade e a submissão da mulher.
nenhum dos evangelhos. O ensino de Paulo é quase todo baseado no Antigo Testamento e na doutrina dos fariseus, Mateus 16, 12, condenados por Jesus. O senhor está com a Bíblia aí, o senhor pode ler Mateus 16, 12, por gentileza? Mateus 16, 12. Eu estou ouvindo aqui com muita atenção, mas é difícil ouvir esse tipo de Não, só quero ver o que diz Mateus 16, 12. Mateus 16, 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem, do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então tá, o ensino de Paulo é quase todo baseado no Antigo Testamento e na doutrina dos fariseus, que ele cita Mateus 16, 12, para mostrar que Jesus condenava a doutrina dos fariseus. Fermento dos fariseus. Por isso, ele é tão insistente em proclamar nas suas cartas a inferioridade e a submissão das mulheres. Parece que sofria de certo grau de ginecofobia. Como é que o senhor vê isso, reverendo José Carlos? Não, infelizmente ele está usando o parâmetro errado para julgar Paulo. Ele está já usando um pressuposto de que Paulo era um machista, de que há inferioridade. O julgamento dele, infelizmente, é inválido, porque ele está julgando a partir de um pressuposto que não cabe nas Escrituras. Ele está julgando a partir do que os outros pensam, do que o mundo pensa, do que muitas vezes nós ouvimos, mas não é o que as Escrituras ensinam. E a gente tem que acrescentar uma coisa muito séria, muito séria. Se Paulo era machista, ou deixava de ser, isso não interessa. Se Pedro era isso ou aquilo, também não interessa. Por que eu digo isso? Porque na medida em que você tem um texto da Bíblia, todos os defeitos autorais humanos foram filtrados pelo Espírito Santo. É claro. Ou a Bíblia não é inspirada pelo Espírito Santo. Não é inerrante nem infalível. Exatamente. Então, pera lá. O que está escrito aí? Reflete o pensamento de Paulo ou Deus usou as mãos e talentos de Paulo para registrar o que o Espírito Santo queria ensinar para a igreja? Nós temos que lembrar isso. Porque se eu for peneirar aqui, vai ficar da Bíblia só o que eu quero. Exatamente. Só o que eu gosto. Sim. Só com aquilo com o qual eu concordo. Você viu que a pastora Fernanda, embora defenda o ministério feminino, em instante nenhum alegou que Paulo, esse texto aí, ela não é, irmã. Verdade. A senhora reconhece que Paulo era inspirado pelo Espírito Santo? Sim, certamente. Aliás, não só reconhece, como ensina o que Paulo ensinava, exatamente, que eu vi lá, várias vezes. Várias vezes. É complicado. Reverendo, uma perguntinha. Existe um movimento, hoje, no Brasil e talvez em outros lugares do mundo também, entre as igrejas históricas, chamado de neopuritanismo, alguma coisa parecida, em que tenta tirar das mulheres qualquer tipo de manifestação ou espaço durante o culto público. O senhor vê isso com bons olhos? Por exemplo, eu sei de irmãos que não deixam a mulher nem fazer oração em público no culto. Olha, existe esse movimento, existem pessoas que com muita coragem se levantam até para falar acerca de doutrinas sobre a oração da mulher no púlpito, mas ele não tem recebido espaço. Eu posso testemunhar isso dentro da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana tem sido muito equilibrada, ela tem sido pontual a esse respeito, ela não tem ido além das Escrituras em momento nenhum. É claro que a mulher deve orar na igreja. É claro que a mulher tem o seu papel na igreja. Quando as funções é estabelecida, nós não precisamos compactuar com nenhum desses movimentos. Eles têm todo movimento, na verdade, ele nasce com uma boa intenção. Eles querem alcançar algo, eles têm uma boa intenção. Mas quando nós não podemos provar nada pela Escritura, aí então fica sem valor. E hoje, dentro da minha denominação, que é a presbiteriana, nós temos ótimos escritores que têm tratado do assunto. O Dr. Augusto Nicodemos mesmo, ele tem um artigo na Fides Reformata, que é uma revista publicada pelo nosso centro de pós-graduação, disponível na internet,
Entra no site do Mackenzie, Andrew Jumper, Filhos Reformados, tem um artigo lá do Dr. Augusto Nicodemo sobre a ordenação feminina, que é muito equilibrado. E eu tenho certeza que reproduz fielmente as Escrituras. Então, é um material que nós temos à disposição e que é bastante moderado e firmado nas áreas das Escrituras. Legal, vamos lá. Cadê? Felipe, ele mora em São Paulo. Na época dos apóstolos, a igreja ainda estava sendo formada. Por isso, as mulheres não podiam ensinar, pois a mulher não pode ocupar o cargo de sacerdote na igreja. Hoje, a mulher, e não somente ela, mas os homens também, podem e devem ensinar, mas sendo submissos ao magistério da igreja, pois somente o magistério da igreja tem autoridade para interpretar as Sagradas Escrituras. Ou seja, é quando todos os bispos estão reunidos em um concílio. O Luiz Carlos, de Praia Grande, no litoral paulista. Entendo que os homens é que têm o chamado para liderar e pastorear a igreja, e com isso ministrar o ensino para as ovelhas. O chamado para as mulheres é como auxiliadora, podendo profetizar se possui esse dom. Anunciar o evangelho a toda criatura, pois é o ídolo do Senhor Jesus, mas não ministrar o ensino para os homens na igreja. O ministério do Senhor Jesus e os 12 discípulos o acompanhavam ministrando e ensinando o evangelho, e as mulheres eram suas auxiliadoras, servindo-os com suas fazendas ou seus bens, conforme Lucas 8:3. Não é questão de ser machista, mas sim a observância das escrituras sagradas. Nos dias de hoje, por haver escassez de obreiros, torna-se viável às mulheres aplicar o ensino na escola dominical para crianças, adolescentes e mulheres. Bom, então, pelo que eu entendi, Luiz Carlos, a mulher não pode ensinar homens, nem na escola dominical. Na sua opinião, é igual, ou a mulher pode dar aula para homens na escola dominical? Não, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, ela pode. Ela pode porque ela está debaixo da autoridade de uma liderança, debaixo da autoridade da palavra de Deus. O que ela não pode fazer é, de fato, ocupar o cargo de liderança. Imagina um conselho. Aí nós temos lá, neste conselho, situações que envolvem não só uma opinião, mas uma decisão sobre as pessoas. O Senhor concedeu aos homens este peso, eu tenho que enfatizar isso, para que não fique uma diferença de valor, mas de função. Então, a mulher não tem condições de julgar? Claro que tem, mas esse peso foi dado ao homem. Foi dado ao homem para que existisse ordem. E ele tem que tomar decisões dificílimas sobre a vida de pessoas, sobre disciplina. Ele tem que ordenar no Senhor que seja feito assim. Isso tudo é um cargo pesado, extremamente pesado. O ministério é pesado mesmo, né, pastor? Todo o ministério, né? Em qualquer aspecto. Não é fácil. Não é E atrapalha a vida do lar? Não. Em nenhum momento. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Então, todos os propósitos e desígnios do Senhor, para tudo tem o seu tempo determinado. Então, dentro da igreja, nós temos os que tratamos referentes à igreja, dentro do lar, os assuntos referentes ao lar. Então, não há nenhum impedimento, bloqueio, nada. Nesse meu período já, eu estou há 8 anos casada, e 10 exercendo essa função. A senhora tem um filho, né? E tem um filho, e a gente consegue conciliar tudo perfeitamente, e o senhor sabe que o Ministério da Igreja da Graça é um ministério todos os dias, diário, que exige muito a nossa presença, e enfim, finais de semana, estamos lá servindo a Deus com bastante alegria. Amém. Bom, isso eu vi mesmo, isso é verdade, isso eu posso dizer. Donald Daniel, ele mora em Descalvado, São Paulo. Creio que sim, uma vez que proíbem de pregar, também proíbem de ensinar nas salas de aula da escola dominical. Mas na minha igreja, temos evangelista mulher que prega melhor que os evangelistas... É um homem que está falando, tá? E ela é também professora da escola dominical, de irmãos e irmãs juntos, com o pastor presente ou não. E funciona muito bem. Não tenho nada contra, pelo contrário. Essa questão foi lá do tempo de Paulo, onde o machismo imperava ainda demais, ainda na cultura judaica. Claro que os tempos mudaram e quando não se tem homens preparados, usam-se as mulheres. E elas são muito minuciosas, ensinam os pormenores, os detalhes, e Deus é glorificado. Nada a ver ser homem ou mulher, o que manda é ter sabedoria e dom de Deus. Deus quer que todos cresçamos na graça e no conhecimento que Deus usa
e a cada um. Vamos ver o que a nossa repórter apurou, que ela fez a mesma pergunta, não sei se num reduto evangélico ou não. Vejam só. Igrejas que proíbem a mulher de ensinar. Tem professoras na escola dominical? Então, pelo meu entendimento, eu posso dizer assim que se existe um preconceito entre proibir a mulher de pregar, aí já vai da doutrina da igreja, porque, no entanto, quando a pessoa sobe no altar e está pregando, ela está sendo usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que não tem sexo, tanto ele pode usar como um homem como uma mulher. Então, já que o Espírito Santo não faz essa restrição, essa acepção do sexo masculino ou feminino, por que não a mulher não pregar a palavra, não ensinar? Então, no meu quesito a respeito de pregação, de ensinamento bíblico, eu acho que a mulher pode pregar e eu acho que não deveria haver esse preconceito entre a mulher poder estar ensinando ou estar à frente de uma escola bíblica dominical. Bom, eu vou falar a respeito da minha fé. Eu entendo que Deus ele pode usar tanto homem como mulher, mas assim, no meu ministério é bem-vindo para ensinar, para ajudar, para poder levantar outras pessoas, homens como mulheres. Eu conheço pastoras ungidas e pastores ungidos também, então meu ministério ele é bem abrangente em relação a sexo. Tem, mas tem poucas. Dando para ver 1 Timóteo 2,12, que Paulo ele expressa dizendo que as mulheres sejam proibidas de ensinar ou de exortar os homens, eu acredito, eu posso dizer, da onde eu frequento, da onde eu faço parte, que a mulher ela ocupa o púlpito, ocupa educação dominical, de forma geral. Eu acredito que seja mais por interpretação bíblica. Há diversidade de ministérios, e algum ministério interpreta essa passagem de uma forma, outro ministério interpreta de outra. Um ministério aceita a mulher no púlpito, ensinando, outros ministérios já pegam outros versículos lá na Bíblia defendendo que não podem. Acredito que não parte de um princípio machista, mas de interpretação bíblica. Um ministério aceita, outro não. Mas no qual eu participo e frequento, a mulher tem um grande espaço, prega, ora muito bem e são usadas por Deus. Nas escolas dominicais, não. Paulo incentiva as mulheres a ficar na modéstia, na fé, na caridade, santificação. Alguns se utilizam para a mulher ensinar com base em Débora, no período dos juízes. Mas Débora só foi para falar ao povo que Deus tinha ordenado, não para dirigir o povo dele. Que Deus colocou isso ao homem, não à mulher. Viu só como o assunto divide opiniões? Né? Divide mesmo. E vai continuar dividindo. Né? Agora, se você tem dúvidas a respeito, olha só o privilégio que você tem. Temos aqui a pastora Fernanda Padovani, da Igreja Internacional da Graça de Deus, e temos o reverendo José Carlos Piacente Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ambos têm o contato deles público no site vejamsó.com.br. Vai na aba Convidados e você terá o contato deles, pode mandar e-mail, tirar dúvidas, fazer pergunta, fazer convite. Ambos são excelentes pregadores, né? Vão pregar na sua igreja aí, vão atender o seu convite e todo mundo vai ser edificado, tá bom? Obrigado, pastora Fernanda. Eu que agradeço. Deus continue abençoando. Mais uma vez, um abração lá pro maridão. Mando sim. E, reverendo, muito obrigado pela presença do irmão. Esperamos o senhor muitas outras vezes aqui. Só uma questão de convidar. Opa, obrigado. Tá ótimo. Vamos ver quem é que vai levar o brinde da Acrade. Quem é? Luciano Patriota de Santa Luzia do Norte. Muitas vezes eu li as opiniões dele aqui, lá das Alagoas. Que bom, parabéns, Luciano, chegou a sua vez. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.